Bom, jovens, eu tô no meio aqui de dois esportivos que marcaram muito a minha adolescência. Lobini, para quem não conhece, um esportivo nacional, uma mecânica bem interessante, e a gente teve o privilégio de conversar com uma pessoa que estava lá, que ajudou na fabricação desses carros e tem muita história para contar sobre eles. Então dissecamos aqui os dois modelos. Esse aqui a gente tirou a capota, colocou de novo. Vou mostrar tudo sobre esse carro, esse ícone da nossa indústria aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer fortalecer o canal, se inscreve, comenta, curte esse vídeo, manda para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo, que vai ter muito mais por vir, fechou? Muito obrigado e apreciem essas maravilhas. Nada mais. Na realidade é bem acertado esse carro, né? Bem legal, né? Ele é, pra mim, assim, de memória, realmente é o último carro assim, de produção brasileira e tudo mais, né? No segmento esportivo. Não teve o Troller, mas assim, do segmento mais esportivo mesmo, isso aqui acho que foi o último. E nem sei se a gente vai ter outro, né? Dependendo assim das condições e tudo mais, né, que acontece, né? É bem difícil a gente ter outro, né? Por mais que o Puma esteja lançado agora um modelo, né? Mas não sei se me agradou muito, eu não achei muito legal, mas isso aqui pra mim é... Esportivo brasileiro dessa época, eu acho incrível esse carro, muito legal. O mercado nacional é muito difícil, né? Até na questão de peças, aceitação depois da galera, né? As pessoas ficam meio com receio de ter um carro muito, uma pegada esportiva, né? Exclusivo, e a manutenção ser cara, né? Então... Porque querendo ou não, né, o que acontece, né? Tá, legal, comprei um Lobini, é o único que eu vou levar para fazer uma manutenção. Exatamente. Né, para não perder a minha garantia, porque a Lobini ou qualquer outra fabricante brasileira não tem, lógico, né, hoje em dia, ter condições de ter sede em toda a cidade, ou pelo menos nos maiores centros, né? Então, realmente é uma situação que a gente entende que é difícil se reproduzir de novo, mas vamos lá, esse aqui para mim acho que é o primeiro modelinho, né? Não, o primeiro é aquele dali, aqui? É esse daí. Tá, é o do farol, né? Isso, farol bolha, né? Na época acho que ele foi meio inspirado naquela Ferrari 360, que tem, né? Modena, né? A bolha, essas coisas. Sim, sim. Né? Eu sempre lembrei muito do Lotus Elise, né? Sim. Um desenho, tipo assim, vendo ele... Exatamente, também. Como um carro inteiro, né? Os traços dele, se você olhar, muita gente perguntava, né? Se era um Lotus ou não, né? Até o símbolo, né, querendo ou não, tem um pouquinho do amarelo, né, alguma coisa assim, você vê ele meio rápido assim, você até acha que é um... Até pelas iniciais também, né, de Lobini, aí o cara Lotus, aí muitos falam, pô, italiano esse carro, né, muitas pessoas quando paravam perguntavam isso, né, por causa do nome, né. E o chassi dele é tubular? Tubular, chassi tubular, suspensão independente, né, era tudo construído lá dentro da fábrica mesmo, né. Gabaritão. Isso, gabaritado, né? Tinha as mesas de gabarito, aí se fazia... E o chassi era de ferro mesmo, aço? Isso, aço normal, né? Uhum. Aço carbono. A carroceria de fibra, né? Isso, a carroceria de fibra, né? E a motorização era do Golf, né? Do Golf GTI ou do Audi A3, né? Que é a mesma, né? A gente comprava como de Audi, né? Porque na realidade era mais fácil de você se encontrar, né? Do Golf GTI já é mais exclusivo, então quando você fala, por exemplo, dentro das concessionárias, uma peça de reposição, o cara fica, vou ver se tem. Então quando você fala da Audi A3, ele já... Às vezes é a mesma peça, né? Mas só é a mesma peça, na realidade, o motor da Audi A3 que equipa o Golf GTI, entendeu? Ele é diferente daquele outro, que é 1.8 turbo, né, 20 válvulas. Uhum. Esse aqui foram fabricados assim, mais ou menos de que período, você lembra? Eu lembro, é assim, ó. Na realidade a fábrica teve uma transição ali em 2007 com modelos, né? Tá. Então até 2006, já meados de 2007, era fabricado esse primeiro modelo aí. Né? Na época eu não sei muito bem quantos carros foram, mas eu acho que a média de uns 17 carros fabricados deste modelo aí. Nossa, acho que tinha feito mais até. Deste modelo 2006 foi a média de uns 17 a 18. É bem exclusivo. É bem exclusivo, né? E muitos até assim já perderam as suas características porque o que acontece?
Quando fizeram esse vermelho aqui, O pessoal quis modernizar esse. quis modernizar esse. A fábrica, ela abriu esse excedente, entendeu? Ah, ela mesmo fazia. Então, na realidade, assim, a diretoria, ela fez um kit, certo? Com essas atualizações, né? Então, fizeram um molde, gabarito, essas coisas, para aqueles clientes que, por exemplo, não queria, eu já tenho um carro desse, eu ando muito pouco, mas eu gostei desse modelo. Então, fazia a atualização. De trocar o carro. Em vez de trocar. E muitos fizeram isso, né? Muitos assim, não sei números exatos, mas também, como era poucos carros, mas alguns quiseram fazer. E aí acabou perdendo, vamos supor, esse modelo 2006. Tem poucos hoje no mercado. E é legal, né, que você vê, né, a mentalidade das pessoas, né? Hoje em dia acho que muita gente se arrependeu, né? Se arrependeu, porque o que Porque esse aqui acontece? se torna muito mais raro, né? Muito mais raro, muito mais valioso, né? E por numeração de chassi, alguma coisa assim, você consegue identificar os que foram modificados. Então, eu consigo se eu tiver acesso às pastas. Essas pastas estão todas guardadas, né? A empresa, ela se fechou, né? Mas tem todo o arquivo guardado. Inclusive, eu tenho acesso a isso aí. Que bacana. Ó, vamos dar uma volta no carro? Abre a porta dele pra gente, não quero nem... Eu vou abrir. Eu vou ligar, tem uma chave geral. A gente colocou, como esses carros aqui, eles ficam aqui na garagem parados. Aí a gente montou uma chave geral neles aqui. Ah, tá. E fica aqui embaixo, próximo a onde é a bateria. Até para não ter muita alteração, entendeu? Não, mas tem que ter, né? Porque Tem senão que ter, porque não dá pra andar sempre, né? a utilização é bem pouca, né? Desses carros. Então a gente... Eu sei que a abertura de porta dele é um negócio meio maluco também, né? Ela foi tipo criada aquela como se fosse aquela meia, os caras chamam Lambordó, né, que hoje tem, né? Então é uma porta, a gente mais conhece como porta tesoura, né? Convencional aqui. E olha que bonita a combinação de cor desse carro, ele é chumbo, né? Um cinza, esse interior carro. verde, cara, que lindo. Exatamente. Deve ser muito interessante guiar esse carro, né? É bem gostoso. Ele é um verdadeiro kartzão, né? É um kartzão, né? Ele é bem rápido, ele não tem controle de tração, não tem controle de estabilidade, nada. Zero, né? A eletrônica é o braço do cara, né? Ele chegou a ter ABS? Não chegou a ter ABS, não. Nós estávamos com um projeto junto com a Bosch para colocar o ABS, né? Mas aí, com a nova legislação, que aí ia precisar de airbag também. Aí em 2014 acabou sendo encerrado porque aquela nova legislação tinha que fazer outro crash test, outras coisas, né? Aí acabou. Inviável, né? Era partir para um projeto novo ou atualizar esse projeto, né? Acho que até atualizar é até difícil, né? Porque tem muita coisa que não sobrou espaço, né? Não tem... Até porque assim, ele ficou no mercado há algum tempo. Ficou no mercado há algum tempo, né? E aí a aceitação dele tinha muita comparação em cima de questão de valores, né? O pessoal falava, pô, mas como que um carro desse custa quase um preço de... Na época teve pessoas que fazia comparação com Hilux, que era mesmo o preço, fazia a comparação com uma Audi TT, né? Apesar que ela falava, ó, ela se parece bem com a Audi TT, assim, questão de motorização, essas coisas, mas é um projeto que não é bem idêntico à Audi TT, né? E a comparação também era assim, você comparava o preço de um Lobini Zero com a de Audi TT usada. Aí você falava com o pessoal, mas isso mas é pouco usado, então tem muito disso, né? O próprio brasileiro, ele não abraça muitas ideias, né? Mas a gente tem que entender também que realmente algumas coisas e alguns valores pecam, né? Sim. Só que assim, com certeza não colocavam esse valor porque achavam que o carro valia isso, né? Exatamente. É que chegava no fim da linha de construção desse carro, ele provavelmente saía com esse valor, Sim, né? Questão de taxas, de custos e sei lá quantas coisas que o governo mesmo impõe, né, nas fabricantes, que não tem de onde você o custo tirar, por ser né, reduzir, né, alguma coisa assim, cara. O custo por ser um projeto artesanal, né, fica muito alto, né? Então encarece isso daí. E outra coisa, volume de compra também, entendeu? Que nem tinha parceria com a Volkswagen, então comprava o motor direto com a Volks, tudo, mas mesmo assim ainda era um preço bem alto na época, né? Quanto mais você compra, mais desconto você tem, né? Exatamente. Agora, número de quantidades, né, não tem onde abater, né? E é legal que isso aqui sai, né? Um carro... Sim, nossa, é assim... É muito divertido para você andar. Tudo manual, né? Então tem um suportezinho que você legal. fixa aqui atrás, né? Eu vou tirar para você ver.
bom que... Agora eu entendi por que tem essa... Agora tudo faz sentido. Isso daqui, uma só pessoa, ela consegue tirar, entendeu? Não precisa não. Você vê como que é fácil de fazer. Ela tem 3 travas aqui atrás e 2 pinos guia na frente. Deixa eu voltar aqui. 2 travas laterais e a trava central. Depois que soltou ela, por exemplo, você faz esse movimento aqui com o braço, você está com o teto na mão. E aqui você guia pelo primeiro pino aqui, ó. Que legal. E o segundo já vai automático, ó. Pronto, aí você pode soltar aqui. E aqui atrás você só dá uma levantadinha. E ela tem outra trava. Pronto, aí você pode viajar, fazer o que você quiser com isso aí, esse teto aí. Entendeu? Aí fica um targa, né? Que legal, cara, que legal. Que construção simples, mas bem pensada, né? E é bacana que parece que não, que nem essa semana a gente fez um evento aqui. Cara, eu vi as fotos. Tiveram 7 carros aqui. E veio um cliente, por exemplo, lá de Araxá, Minas. Ele veio rodando, ele e mais um amigo, né, médico. E aí ele falou, pô, e tem um espaço aqui atrás bom. Acho que eles trouxeram 2 malas para ficar... Eles ficaram de terça a domingo. Nesse espaço aqui, ó, ele conseguiu trazer. Aqui atrás, né, tem um... eu tenho, tá vendo? Bacana. Tem um bom espaço aqui atrás. Né? Que legal. Eu não me lembro exatamente aqui. Ó. Fica o quê? Parte de radiador? Não, o radiador é aqui do lado, né? Não, aí na frente. Aí... Olha que legal o radiador do carro. Não, aí na lateral não é um radiador. Não é radiador? É um cooler. Um intercooler do turbo, intercooler, isso. Ele é um intercooler para resfriar a massa, né, de emissão do carro. E aí na frente também tem um pequeno espaço. Não é muito grande, mas é bem legal. É um mini espaço aqui só, né? Só tem um espaço pequeno. Os radiadores, né? A parte de freio. Isso, aí aqui tem, né, a parte do radiador, freio, caixa de fusível. Olha que bacana. Fica tudo... E é muito completo, né? Esse carro, ele... Assim, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, volantes caboteados, né? Trava elétrica, vidro elétrico, então, ar quente. E o bom é que, assim, a manutenção dele é toda Volkswagen, né? Querendo ou não... Você consegue fazer aí a manutenção. Parte de braço de suspensão, essas coisas também? Então, caixa de direção chega a ser a Volkswagen. Agora, a parte dos braços de suspensão é próprio, só que é umas buchas da Volkswagen que você consegue fazer só o reparo dela, entendeu? Então, traduzindo, no caso, os braços... que dá manutenção realmente não é... São as buchas quando troca, mas é muito assim, sabe? Difícil, né? Muito difícil. E aí também, se você, caso queira entrar dentro de uma pista, né, participar de um track day, você quer colocar uns braços, vamos supor, mais resistente, mais rígido, você vai usar uma bucha de poliuretano. Então, você tira as buchas que tem, usa o mesmo braço e troca a bucha, entendeu? Deixa o carro um pouquinho mais firme, né? Deixa mais firme, deixa mais rígido, né? Que bacana. Eu sempre gostei desse carro, porque eu falei, foi um projetinho que eu acompanhei e vi em revista. É bacana que naquela época era revista, né? Não entrava na internet, não tinha celular, não tinha nada. Que a gente ficava, assim, informado era através de revista, domingão, e dar uma volta com meu pai, comprar a revista. Aí eu comecei a ver esse carro, fiquei babando. Apesar que esse ainda é um projeto até novo, né? Ele se iniciou em 97, né? E já tem bastante pessoas informatizadas já, né? Mas mesmo assim, naquela época... 2005 que foi o lançamento mesmo, né? 2003, na feira, 2005 começou os primeiros carros a circular, né? Que demais. Então, ele é um projeto que... E de atualização de um para outro é estética, basicamente. Estética e acabamento em si, né? Se um pouquinho mais refinado. Mais refinado, entendeu? Uma vidração um pouco melhor, né? Você também trabalha com algumas peças diferentes, questão de farol, saias dianteiras são diferentes. As saias laterais também foram modificadas. Boca de tanque, né? Aqui o aerofólio. O suporte da capota é o mesmo, é que esse daqui tá, no caso, sem o suporte, porque no evento o rapaz não sabia e ele manuseou de uma maneira errada e quebrou o suporte. Aí a gente já mandou com
uma empresa de usinagem para fazer novamente esse suporte com as peças de alumínio, né? Mas o carro é muito, muito bacana. Mas praticamente é o mesmo carro, né? Quer tentar dar uma volta para pegar a traseira dele aqui? Eu acho que aqui é onde ele tem mais a característica de Lotus mesmo, né? Quer pôr a placa, né? Deixa eu pôr aqui a outra placa que cai. O difusor dele, né? De carbono mesmo. O difusor. É porque o que acontece? Ele aqui embaixo, né? Ele tem uma placa de fibra que ela é dividida em 3 partes, né? Uma na dianteira para fazer a manutenção na parte da bateria, Entendi. spoiler, essas coisas. A outra aqui na traseira, que é para fazer a manutenção do motor. E a do meio é fixa. Se você hoje entrar debaixo de um carro desse, você não enxerga nada. Você vai ver uma placa reta, como se fosse um piso, entendeu? Isso é para melhorar na aerodinâmica. Né? Isso aí veio com esse extrator para conduzir todo esse ar aqui Ele é para trás. carbono mesmo. Ele é carbono, isso daí é fibra de carbono. Olha que legal. Nós tínhamos essas opções lá da fábrica, né, de algumas peças de fibra de carbono. Apesar que essa daí, todos os carros vieram com fibra de carbono. Porque Acho muito acertadinha essa traseira deles, faróizinhos, bem legal. escapamento, o difusor. Inclusive aquele dali, ele tem uma diferença entre os escapamentos, entendeu? Aquele dali já é um atualizado, é uma ponteira fixa, né? É. Ele é umas bocas fixas com uma ponteira flutuante lá dentro do escapamento, entendeu? Então, em questão de, vamos supor, Tirar para-choque, alguma coisa assim. em questão de regulagem, aquela dali é mais fácil, entendeu? Porque aquelas ponteiras sempre ficam fixas já na carroceria. Que demais, Né? que demais. Essa daqui não, essa daqui já é solta. Então, quando você liga o motor, você vê até o movimento, né? No caso da ponteira, né? Aquela dali não. Então, esteticamente, tanto ligado o motor ou não, você vê sempre aquela posição ali. Essa daqui você vê que treme. Aí é umas tomadas de ar. De ar mesmo, né? Entradinha na ACA, né? Isso. Ele tem bastante, né, entrada de ar, né? Na ideia inicial aqui era uma outra entrada no primeiro carro e tinha 3 parafusinhos que era para fazer a manutenção da suspensão. Ah, a torre fica bem aqui, né? Isso, tinha uma torre, né? No primeiro projeto Lubini, tinha uma torre aqui que usava naquela época uma mecânica da Alfa Romeo, foi o primeiro carro. Eles fizeram a tomada. Aí depois que mudaram essa parte traseira toda para mecânica Audi, aí mudou os braços de suspensão, geometria de suspensão, não precisava mais. Mas acharam tão legal e ela tinha uma boa função, né, de uma ventilação de ar, né? Ajudava, então acabou ficando. E esteticamente é bonito, né? Legal, é legal. Bem legal. Já que o carro é esportivo, né? Nada mais esportivo do que entradas de ar. Esse carro ele tem uma boa pegada esportiva, os desenhos dele parecem ser bem atual hoje, até pra época, né? Todo Você mundo não fala que é um carro, né, de 2006, né? Isso, esse daqui é um 2006, esse daqui é um 2013, né? Apesar que hoje já estamos em 2023 quase, praticamente já tem 10 anos, né? E esse daqui já tá indo para quase 17 anos. Então, se envelheceu bem, né? O carro já tá... O tempo passa... Assim, carro antigo pra mim é 50, 60, né? Exatamente. Agora carro antigo é 90. Exatamente. Aí tem um problema, porque eu sou de 90. A gente tá envelhecendo, né? A partir dos 20 anos já não paga mais PVA, então já é considerado, né? Só não sei se a gente passa na placa preta, né? Também é apanhado. Mas aí tem que dar 30 anos. Agora a placa preta mudou, né? Pra 30, né? Que demais. Então esses aqui foram os Lobines, um projeto super bacana, super exclusivo, né? Brasileiro, né? Querendo ou não. Isso. Lógico que a mecânica não é, mas todo o resto né? De concepção do carro, de construção e tudo mais. E que demais poder contar essa história aqui para vocês, desses carros que eu acompanhei um pouquinho da construção por revista naquela época. Eu não tinha computador, já existia o computador, obviamente, mas dele existir para a gente ter acesso, já tinha um pouquinho de tempo, né? Então, que bacana, que legal. Muito obrigado por contar a história desses carros e que bacana que você participou disso, né? Isso é muito legal. Foram 10 anos só de brincadeira lá dentro da fábrica. Aproveitou bastante, né? Andou bastante? Vixe, nem me fala. Melhor parte, né? Até hoje, né? Que da hora, que legal. Isso aqui, assim, tem alguns carros que a gente vê, pô, que carro legal. Mas tem alguns carros que dá uma estigada em você, nossa, imagina isso aqui na pista. Exatamente. Nossa, esse carro, nossa, aqui um track day, até uma pistinha um pouquinho mais curta, né, pelo entre-eixo dele, um cartódromo já deve ser
Divertido pra caramba. Teve clientes que comprou carro desse só para fazer track day. Só pra pista. Não diretamente da fábrica, mas de segunda mão, comprou. Pô, comprei, ligava pra gente lá da fábrica, você dá um suporte, a gente quer fazer. Na realidade, lá a Lobini, ela fez, né, uma escola, né, também de pilotagem, né, na época, né? Não, porque um track day isso aqui é perfeito, porque assim, a mecânica, teoricamente, muito super confiável. simples, confiável, né? Não tem tanto tabu assim, não tem tanto mistério. Pelo que o pessoal falava, né, até pela resistência do motor, tudo, você consegue arrancar 450 cavalos aí sem muita modificação. 180 é original, 220 é só apenas com chip, né? Então, mais alguma coisinha você arrancava Querendo ou não, o fácil. carro pesa o quê? Não pesa os seus 1030 quilos. 1030 quilos. 1030 quilos. Isso assim, né? 1030, mas aí se o cara for comprar alguma coisa, já arranca um banco, já tira um negocinho Já aqui, tira um negocinho ali. já diminui bastante. O carro vai para 900, 800, aí, Exatamente. sem muito serrote. Na época, em 2007, né, ele participou diretamente no GT3. Provas, né? Eu lembro disso. Ele ficou como test drive, né, para os clientes que queriam adquirir um, então ia lá, fazia test drive. E também ele fez o safety car, né, por 8 temporadas na GT3. Que bacana. Então o safety car ficava ali no meio das Maserati, das Porsche, das coisas tem que acompanhar ali. Tem que acompanhar, porque senão os caras empurram você. Não, os caras empurravam, colocavam mesmo para andar, e se não tinha... Não, ele é um carro bem interessante, ele é bem acertado, eu acho que para a proposta dele foi muito bacana. Sim. Como a gente falou, né, infelizmente o preço, eu tenho certeza que não partiu da fábrica ser um preço tão alto, né? Acho que batia muito nas condições que a gente tem, né, como brasileiro. A gente sabe que as coisas pra gente fazer aqui, parece que todo mundo conspira contra, né? Exatamente. Pra você não fazer, né? Você não tem um incentivo, não tem nada, né? Principalmente pra algo assim. Depois da liberação da exportação também ficou complicado, né? As Então, coisas lá fora, não sei porquê, né? mas uns preços assim, sabe, muito mais barato, muito mais em conta. Pra gente hoje adquirir uma roda aqui de boa qualidade, um sistema de freio de boa qualidade, é muito difícil aqui no Brasil, né? Sim. Quando vem muito caro. Aí você vai repassar tudo isso com os impostos, é difícil, né? É o que eu falei pra ele, né? A concorrência para quem tava fazendo esses carros, né? Em qualquer época, em qualquer período, é uma concorrência desleal, né? Você está lidando com um país que não tem incentivo, não tem nada, né? Não ajuda, os impostos aqui são caríssimos, a gente sabe disso. E acaba que, assim, chega um produto bom, só que às vezes um preço de algo que era melhor, querendo ou não, importado, assim, alguma coisa. E realmente acaba sendo nichado, né? Para quem realmente quis, para quem realmente gostou, enfim, para quem realmente viu o potencial do carro e quis pagar isso, né? Tenho certeza que todo mundo que pagou não se arrependeu. Ah, sim. Até porque hoje, para você conseguir hoje vai gastar uma grana para comprar. Porque o pessoal, os que tem não querem vender, entendeu? Porque é um carro muito bom, não é um carro ruim, não dá manutenção, assim, a manutenção dele é muito básica, né? E assim, o custo-benefício dele é uma Volkswagen, né? Então, na época, a ideia de ser Volkswagen era para a concessionária fazer essa manutenção, né? Sim. E realmente ela faz, se você for Sério? na Volkswagen. Sim, se você for na Volkswagen fazer uma manutenção mecânica, né? Motor, eixo, essas coisas, é tudo Volkswagen. Que legal. Né? Inclusive, usa aquele kit do painel, miolo, essas coisas, tudo Volkswagen, né? É codificado, a central, o módulo de gestão, tudo Volkswagen. Então, você tem um carro com mecânica fácil de se fazer. Né? Isso diferente é importante, né? de você comprar uma Porsche e ter que ficar esperando uma peça, entendeu? Até uma troca de óleo de uma Até uma Porsche. coisa simples vira um negócio meio complicado, né? Exatamente. Que demais. Então, acho que a gente teve uma aula de Lobini, um carro que eu nunca tinha visto pessoalmente, só vi por foto, vídeo. Isso aqui eu realmente nunca tinha visto pessoalmente. É exatamente o que eu esperava, até um pouquinho mais. As proporções do carro são muito acertadinhas, o desenho dele é muito bonitinho. Que bacana. Deve ser uma experiência bem agradável de pilotar um carro desse. Deve ser bem bacana. Acho que o Lobini é isso, né? Melhor que isso. Se
tiver alguma dúvida, já aproveita, que a enciclopédia da Lubini é quase eu. Qual que é seu nome? Ângelo. Ângelo. É, Ângelo Lemos. Se alguém quiser deixar uma pergunta aí pra eles nos comentários, aproveita aí, depois a gente manda pra ele, dá um jeito de mandar, manda uma carta pra ele. A gente responde, com certeza. Que bacana, legal, muito bom. Que honra, né, a gente tá aqui vendo os carros e uma pessoa ainda que participou dessa história. Eu acho que, eu sempre falo, né, carro é muito legal, carro é sensacional, mas quem faz a história são as pessoas que compraram, que fazem a manutenção, que criaram. Quem faz a história são as pessoas envolvidas, né? Eles são só o que une, né? É, exatamente. É assim, já é a paixão nossa, né, brasileira, né? Se tratando de carros esportivos e ainda a gente quando tem a condição de participar dentro da fábrica do projeto e até o final dela, do início até o fim, né? Então é bem bacana mesmo. Que demais, que demais. Essa é uma história que eu tenho certeza que você vai guardar e contar aí com muito orgulho. Ah, sim. Eu e meus filhos, né? Meus não, né? Que eu só tenho um só, né? Mas ele já é lubineiro, já desde de bebê já. Você influenciou ele um pouquinho assim, não? Não, ele nasceu dentro da fábrica praticamente. Então, você vai gostar ou você vai gostar, né? Você só tem duas opções, ou você gosta ou você gosta. Hein? Aquele ali não tem jeito não. Acho que ele... Eu nem precisei passar isso aí pra ele. Ele que já... Mas imagina, você nasce, né, com essas máquinas aqui perto de você, é impossível você não pegar um pouquinho aí. Não tem como. Que demais, que demais. Que história fantástica, né? Dos carros, do Ângelo. Incrível, incrível. Me sinto honrado de estar aqui e poder ter um pouquinho disso pra mim. E agora, pra vocês também. Muito legal.